O que Deus tem a ver com os incêndios que estão acontecendo em Los Angeles? Resposta: nada. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistirem. Abraços e até o próximo vídeo. Eu estou brincando aqui, mas o assunto é sério. Vamos parar o vídeo agora porque esse assunto merece uma reflexão. É o que faremos nesse vídeo. Há alguns dias, um incêndio colossal está devastando diversas áreas da cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos. Na manhã do dia 7 de janeiro, o incêndio, em 25 minutos, cresceu cobrindo uma área de 80 hectares, equivalente a 112 campos de futebol. O fogo destruiu tudo em seu caminho. Casas, teatros, lojas, escolas, hospitais, comunidades inteiras foram devastadas pelo incêndio. No dia 9 de janeiro, o incêndio já havia coberto uma área de cerca de 6.900 hectares. Juntando com outros incêndios que também estão acontecendo em Los Angeles nesse momento, esse se tornou um dos piores incêndios registrados, não só na história da cidade, mas também do próprio país. Até o momento, pelo menos 11 pessoas morreram, sendo que o número deve aumentar bastante nos próximos dias, e 10.000 propriedades foram destruídas. A pergunta que inicia esse vídeo justifica a sua existência. Percorrendo a internet nesses últimos dias, eu pude perceber que muita gente, sobretudo cristãos evangélicos, estão associando esse incêndio em Los Angeles a uma suposta ira divina. Ira esta, aliás, que é causada por supostas idolatrias praticadas por aquela cidade e até mesmo, pasme, o Globo de Ouro. A premiação supostamente irritou Deus e Deus decidiu então castigar a cidade. Esse tipo de pensamento revela não apenas uma incrível incapacidade de usar o cérebro, ou seja, uma tolice absurda, como também preconceitos relacionados a certas leituras escatológicas, teológicas e sobre a imagem de Deus. E é sobre isso que eu queria conversar com vocês. Porque, afinal de contas, o que gera esse tipo de pensamento? O que leva pessoas a enxergarem o sofrimento dos outros com um olhar de satisfação, como se de alguma maneira fosse Deus castigando aquelas pessoas, e quem está dizendo isso se sente na posição confortável de ser um porta-voz de desgraça em nome dessa divindade. O que explica esse tipo de procedimento? Além, claro, da incapacidade absurda de usar o cérebro e dessa tolice sendo verbalizada... Não, você é burro, cara, que loucura. O que explica que pessoas que supostamente estão na igreja, ouvindo do amor de Deus, da graça de Jesus, cantando louvores a um Deus de amor, conseguem reproduzir na vida um discurso tão cheio de ódio, tão cheio de satisfação diante do sofrimento humano? O que faz pessoas agirem assim? Bom, eu vou aqui elencar 4 razões que, na minha leitura, geram pessoas doentes dessa natureza. Pessoas que precisam, sim, de tratamento psicológico e, quiçá, psiquiátrico. Primeira razão é uma escatologia desvinculada da proposta do reino de Deus. O que eu quero dizer com isso? Se desenvolve uma escatologia, uma perspectiva do tempo do fim, egoísta, voltada apenas para os próprios interesses, mais preocupada em aprovar os benefícios do céu do que em lutar contra as injustiças aqui na Terra. Ou seja, os problemas de hoje, de agora, da nossa realidade, são desfeitos, são colocados de lado. São, no máximo, compreendidos como a ação de Deus contra os, entre aspas, pecadores que merecem ser castigados. Então a pessoa que pensa assim, enxerga a escatologia como um momento em que ela vai ser levada ao universo de prazeres, que é o céu, enquanto que os demais pecadores merecerão a pena no inferno. E isso é um contrassenso, porque a escatologia cristã, ela exige a participação ativa na vida. Ela não desvincula a pessoa da sua existência, da sua história, dos seus problemas. Pelo contrário, a escatologia cristã, ela nos coloca em movimento, rumo à plenitude do reino de Deus, que nós cremos por fé, chegará até nós graças à própria ação divina. Ou seja, a Nova Jerusalém, lá no Apocalipse, que desce do céu para a terra, ela representa a planificação desse reino. Um reino de paz, de justiça, de amor, de fraternidade, de cuidados. Mas até lá, nós que estamos vinculados a essa escatologia cristã, nós somos chamados e responsabilizados a agir em prol desse reino, a agir em prol de inserir na história humana o reino de Deus. Então, uma escatologia que gera passividade diante da vida, que gera um olhar de desprezo diante de quem sofre, que gera um olhar de alegria diante de quem sofre, essa escatologia não vem de Jesus, ela precisa ser denunciada.
Então, gente, assumir que a escatologia espera pela parousia de Deus, pelo reino de Deus, nos levaria a desistir desse mundo e que quando o mundo é destruído, que bom, porque é sinal que Jesus está voltando mais rápido. Isso é de um nível de estupidez absurdo, de um nível de estupidez que me assusta, porque pessoas que pensam assim, e pessoas que, em função dessa lógica, como disse antes, se alegram com destruições dessa natureza, com gente perdendo a vida, perdendo a história, perdendo as casas, pessoas que são seres humanos, perdendo as suas existências em função do incêndio, pessoas que se alegram com isso, não são humanas. São pessoas repletas de ódio. São, na verdade, já diabolizadas em si. Pessoas que pensam assim alcançaram um nível de desumanização gigante. Então a escatologia cristã não nos leva à passividade, ao contrário, gera em nós engajamento com o mundo. Cuidado com a criação de Deus. Segunda razão, a defesa inconsequente de uma suposta soberania divina. Aqui estão aqueles e aquelas que, ao custo do sofrimento humano, defendem uma soberania divina de um Deus que mais se assemelha a Zeus, na mitologia grega, do que ao Deus que Jesus anuncia. Porque, olha só, Zeus é aquela divindade que controla o mundo de fora. Segundo a mitologia grega, ele ordena o mundo com as próprias mãos. Tudo que acontece na história é vontade de Zeus. Ele é o Deus supremo nesse sentido. O Deus de Jesus não é assim. Deus é todo-poderoso? Sim, mas é em amor. E o amor não se impõe. O amor não controla a vida dos outros, retirando a liberdade alheia. Pelo contrário, o amor valoriza o outro, valoriza a existência do outro, as escolhas do outro. Então perceba que Deus age no mundo não de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. E Deus anima a própria existência com a sua presença. E isso não retira de Deus a sua soberania, nem o seu poder, mas compreende essa soberania em diálogo criativo com a própria liberdade humana. Porque somente assim nós temos um mundo criado, um mundo que é criado em liberdade, conforme a própria teologia cristã afirma. Deus não é o motor imóvel de Aristóteles. Deus é um Deus dinâmico, um Deus que se encontra na vida com as pessoas, né? Acompanha, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ou seja, o Deus de gente que não tem terra, está andando pelas terras, está seguindo em peregrinação, e Deus segue em peregrinação junto com eles. Então, nesse sentido, gente, Deus é patético. E aqui eu preciso mais uma vez explicar esse termo. Patético vem de patos, que é emoção, que é vínculo afetivo, que é compaixão. O nosso Deus, o Deus cristão, anunciado por Jesus, não é um Deus impassível diante do sofrimento humano. Então, diante dessa dor que está acontecendo em Los Angeles, Deus também sente essa dor. Deus não é o causador dessa dor. Deus é aquele que, de forma patética, como eu disse antes, se envolve com essa dor e sente também quem está sofrendo. Terceira razão, a tentativa de explicar o sofrimento humano. E nesse caso, pelo menos, existe alguma empatia por parte de quem pensa assim. Porque nesse grupo aqui estão aquelas pessoas que olham ao redor e não conseguem dar conta do sofrimento humano, não dão conta da existência da dor, do sofrimento do inocente, ou seja, não dão conta dessas tragédias. E aí, claro, escolhem dois caminhos possíveis. Ou responsabilizam Deus numa perspectiva ateísta, e aí nesse sentido qual é a lógica? Deus não existe, Deus não há, portanto o mundo é o que é. E o mundo é um mundo onde há tragédias. E isso é o que acontece, que nós temos para hoje. E essa leitura, ela é uma leitura corajosa. Ela não é uma leitura problemática em si. Ela é uma leitura que leva a sério as questões da vida e leva a sério um Deus que foi apresentado como todo-poderoso e um Deus que também é amor e bondoso. Mas também há aqueles que, diante dessa questão toda, defendem teodiceias, ou seja, tentam justificar Deus diante do sofrimento humano. E isso gera muito mais sofrimento em quem sofre, porque isso vai gerar sobre essas pessoas um fardo enorme, pesado, porque essas pessoas serão sobrecarregadas com a ideia de que Deus, por ser Deus, está culpabilizando elas pelo que eles estão sofrendo. É a ira de Deus que está gerando isso. Ora, essas leituras todas, gente, que eu falei até agora, elas partem de uma quarta razão para esse tipo de pensamento, que é a seguinte: uma imagem distorcida de Deus. Em todos os casos que falamos até agora, o que subjaz nesses casos é uma imagem torta de Deus, uma imagem errada de Deus. Porque vamos pensar aqui o seguinte:
A experiência religiosa é uma experiência que toma a pessoa por inteiro. Deus se revela nessa experiência. Segundo a tradição cristã, Deus se mostra, se autocomunica e faz isso plenamente, não faz isso por partes. Ele se revela, segundo o próprio Evangelho, em Jesus de Nazaré. Mas Deus é percebido pelo ser humano. Essa recepção humana nem sempre é completa, nem sempre é correta. Muitas vezes ela é distorcida, ela é falha, ela é imperfeita. Por quê? Porque, de uma maneira, foi acumulando experiências diversas na vida em que acabam sendo projetadas para o próprio Deus. Deus, assim, foi lido a partir de pressuposições humanas. Então, claro, se eu tenho em mente uma relação com o mundo na qual eu encaro o mundo como uma ameaça, como algo a ser destruído, o Deus que eu creio acabará também fazendo isso. Toda teologia é também uma antropologia. Toda teologia é também um discurso do ser humano sobre esse Deus. E aí, no caso, nós precisaríamos retornar à imagem que Jesus apresenta. Porque quando a gente olha para Jesus, segundo a lógica do Evangelho, nós enxergamos o próprio Deus. Então, se você quer escapar dessas três razões que eu mencionei agora há pouco, né? Ou seja, a perspectiva de uma escatologia torta, uma escatologia incorreta, a perspectiva de uma defesa inconsequente da soberania divina ao custo do sofrimento humano, a ideia de explicar o sofrimento humano a partir de Odisseias, tudo isso, na verdade, é causado por uma imagem distorcida do Deus que Jesus anuncia. Então, retorne a Jesus, retorne aos evangelhos para perceber como Deus é, como Deus age, como Deus se sente em relação ao mundo. Bom, mas eu não queria terminar aqui apenas de forma negativa. Eu queria propor também duas consequências que eu acho que essa tragédia toda pode gerar para nós. A primeira delas é a seguinte: essa tragédia, eu espero, e não apenas essa, né, mas outras que acontecem na história humana, eu espero que elas gerem em nós, que elas despertem em nós uma empatia solidária para com quem sofre, seja este quem for. Porque a tragédia, gente, não escolhe classe social. A tragédia alcança ricos e pobres, alcança todos, independente da sua posição social, de quem se é, alcança a gente, alcança seres humanos. E esses seres humanos, todos que sofrem, precisam ser amparados e acolhidos na sua dor. E a segunda consequência que eu penso que tragédias assim podem nos ajudar é nos lembrar da necessidade de cuidar do mundo em que vivemos. Como disse o bispo Hermes Fernandes, fomos designados por Deus como guardiões desse mundo, mas em vez de cuidar da criação, a devastamos por nossa insaciável ganância. Arrependamo-nos, voltemo-nos para o Criador e compadeçamos-nos da criação antes que seja tarde demais. Perceba que aqui não há um alarmismo escatológico ou nenhum tipo de justificativa divina para os acontecimentos, né, que Deus está castigando o mundo, não. Aqui é apenas a descrição de um fato. Nós estamos colhendo o tipo de mundo que estamos construindo. Ora, se a nossa preocupação não é com viver bem com a Mãe Terra, ou seja, viver de forma harmoniosa com a criação, o resultado disso será, evidentemente, a nossa própria destruição. Não porque Deus esteja irado contra nós, mas porque assim é a própria natureza. Assim é a criação. É claro que esse incêndio de Los Angeles tem N causas, mas certamente uma delas é o aquecimento global que tem acontecido em larga escala nas últimas décadas. É preciso retornar aqui a uma lógica de mordomos da criação, de pensar o mundo que vivemos não apenas como um objeto a ser dissecado e explorado economicamente, mas sim como um mundo que nos dá vida, que sustenta os seres vivos. Então, nessa lógica, gente, é preciso aqui acordar para o mundo que vivemos. Essas tragédias, e são tragédias, é preciso aqui, como eu disse antes, solidarizar-se com quem sofre. Agora, essas tragédias que acontecem no mundo e vão continuar acontecendo, elas são um lembrete de quanto a gente precisa se arrepender, metanoia, dar meia volta do tipo de existência que praticamos para desenvolvermos uma lógica mais de alteridade, de cuidado com o mundo, com os outros e de harmonia em relação à nossa própria vida. Então, pessoal, se você ouvir alguém afirmar que o que está acontecendo é ira de Deus contra sei lá o quê, ignore essa pessoa. Essa pessoa não sabe o que diz. Ou pior, sabe o que diz conscientemente. E nesse sentido, o nível de desumanização que ela apresenta é muito alto. Bom, é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, claro,
Curta o vídeo, compartilhe o conteúdo, ajude o canal a crescer. Quero lembrar a você que no próximo domingo, às 9h30 da noite, teremos aqui uma live no canal com um tema já estabelecido. Dessa vez eu não vou colocar para votação, é um assunto que eu queria falar já há algum tempo. E o tema será Teologia é Ciência? É o nosso tema de domingo que vem à noite. Então participe com a gente, vai ser um prazer ter a sua presença aqui. Abraços e até!